FEMEA também é uma combinação de dados e conhecimento, e aqui muito mais, porque o FEMEA é uma ferramenta que dá muito resultado, mas não há mágica. Eu até vou colocar aqui, ó, tempo. O fator tempo e dedicação para o FEMEA, ele é importante. Por quê? Porque você imagina que você tem um equipamento, vamos pegar aqui um equipamento, um exemplo de equipamento. Eu tenho uma máquina que empacota um determinado produto. Eu quero fazer um FEMEA, uma análise de modos de falha dessa máquina. Você não vai conseguir fazer isso em um dia. Você vai levar mais tempo. Por quê? Quais são os modos de falha que eu tenho no equipamento? São vários. O que eu estou querendo falar para vocês, e o que a Labone está querendo falar, é que o fator tempo, quando eu vou fazer um FEMEA, ele é importantíssimo. Mas mais do que isso, quando for planejar um FEMEA, primeiro, entenda qual é o objetivo do FEMEA. É FEMEA para fazer análise de modos de falha de um equipamento? Então você sabe que vai levar mais tempo. Faça o planejamento. O FEMEA de um equipamento simples vai demorar 2 semanas para fazer. Dedicação integral da turma que vai participar. Por quê? Porque não há almoço de graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que você quer ter um FEMEA de equipamento, por exemplo, que é o que a gente está conversando, não tem jeito, ele demanda tempo, energia para ser feito. Isso considerando que a gente tem todos os dados e todo o conhecimento do processo traduzido em pessoas. Então, não há passe de mágica. Vai fazer um FEMEA, faça o planejamento do FEMEA. Por que isso? Para não assustar. Quando você fala que você precisa de 14 dias ou 2 semanas, 10 dias úteis para fazer um FEMEA de um determinado equipamento, eu estou chutando só. Você prepara não só a equipe que vai fazer, mas também o sponsor do projeto, ou o gerente, ou a pessoa que vai ser beneficiada. Então, muito cuidado com o FEMEA, planejem sempre como ele vai fazer. Como é que vocês vão fazer esse FEMEA? O FEMEA tem algumas outras características. Nós temos convivido com esse tipo de coisa aqui, que vocês vão ver. Aqui, ó, a empresa ou o profissional faz o FEMEA e depois coloca ele no arquivo. Aqui o arquivo. E ninguém nunca mais acha esse FEMEA. Ou quando acha, é quando deu problema, está parando o cliente ou explodiu a máquina. Essa é uma forma que nós não recomendamos. O que a gente está sugerindo para as empresas e para os profissionais como vocês? É que faça o FEMEA do jeito que nós recomendamos. Por exemplo, eu até vou apagar aqui. Imagina que eu fiz o FEMEA, então o FEMEA está feito. Depois que eu fiz o FEMEA, tem uma série de ações que eu implementei, recalculei o FEMEA, mas quando eu faço isso, eu preciso já programar uma revisão dele. Quem define qual é a data? É o grupo do FEMEA. Ninguém mais conhece esse FEMEA do que as pessoas que participaram. Então, eu programo a revisão. Vou fazer a revisão desse FEMEA daqui a 6 meses. Então, daqui a 6 meses, revisa o FEMEA, prioriza as RPMs, toma ação se for necessário, reavalia as RPMs para ver se as ações surtiram efeito e programa de novo o FEMEA para ser revisado daqui a X tempo. Essa é a nossa sugestão para fazer o FEMEA. Por que isso? Porque o FEMEA é um documento muito importante para todas as organizações. Se eu não revisar ele de tempo em tempo, todo o trabalho feito pode ser jogado fora. E o FEMEA, ele tem algumas outras particularidades. Por quê? Porque o FEMEA, como eu falei, ele tem que ser planejado. Por que ele tem que ser planejado? Primeiro, ele consome recursos. Segundo, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que entregar alguma coisa. E aí nós colocamos alguns itens para mostrar para vocês da nossa experiência. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma balança. Essa parte que vocês estão vendo aqui que eu estou riscando é o que a gente entende que seja um planejamento para o FEMEA
equilibrado. Eu tenho que ter uma agenda bem definida do FEMEA, isso eu falei agora há pouco com vocês. Eu tenho que ter o objetivo dele, eu tenho que ter dados sobre o assunto que eu vou tratar. Então, se eu vou fazer um FEMEA de um processo, de uma atividade, eu tenho que ter informação sobre aquele processo. Eu tenho que ter, quando a gente fala de dados, a gente está falando de dados numéricos e de pessoas que conheçam do que se está falando. Eu tenho que ter de 4 a 6 pessoas no máximo. Se tiver mais do que 6 pessoas, é difícil fazer a organização desse evento. FEMEA normalmente tem alguém liderando o FEMEA, puxando o FEMEA, dando ritmo para o FEMEA, que é o que a gente coloca aqui. Então, tem um profissional que conhece muito bem como aplicar o FEMEA e ele vai puxando a execução dessa ferramenta. Conhecimento do assunto, eu já falei. Conhecedor do método FEMEA é o que eu acabei de falar. Aqui tem que ter um profissional que conheça como aplicar o FEMEA. A pessoa tem que ter empatia, então esse cidadão aqui que vai ser o conhecedor do método do FEMEA, ele que vai tocar o bombo, que a gente costuma brincar, vai dar ritmo na execução do FEMEA, ele tem que ter empatia e tem que ser um líder também. Por quê? Porque isso é igual um saco de caranguejo. Você pega um, puxa, vem mais um, vem 2, 3. O líder ele tem que ter jogo de cintura para conduzir o FEMEA no tempo desejado, na qualidade esperada e objetivando a entrega que foi acordada.